E agora nós vamos ao primeiro painel desta edição comemorativa. Nós não poderíamos chegar a estes 50 anos sem refletir sobre uma das maiores mudanças tecnológicas experimentadas pela humanidade. Nós estamos falando da inteligência artificial, que é um tópico que está presente em todos os debates de tecnologia e que este ano ganha um destaque especial neste nosso evento, como vocês já devem ter percebido, né? Para moderar essa conversa, eu gostaria de convidar aqui ao palco ele que é sócio-líder de TMT da KPMG no Brasil e Latam, Márcio Canamaro. Participando remotamente conosco, o diretor de inteligência artificial da TIM, Johnny Vass. Também participam conosco Luiz Alexandre Garcia, presidente da Algar Telecom. E convidamos ainda o Wallace Moreira Lima, secretário de Desenvolvimento e Inovação do MDIC. Muito bem, ele já está aqui a caminho, então, por agora, com a palavra, o moderador. Alô, bom dia. Bom dia, pessoal. Bom, esse é aquele painel um pouco ingrato, que é um pouquinho antes da hora do almoço, mas espero que a gente consiga rebanhar o pessoal aí, né, Luiz, para falar de coisas tão interessantes. Nós temos aqui remotamente o secretário, né, e também o Johnny Vass, que tiveram problemas aqui e infelizmente não podem estar aqui. A gente ainda não está com aquela tecnologia de holografia para poder projetar os participantes, mas eu queria dar as boas-vindas ao Luiz Alexandre também, presidente do Conselho de Administração da Algar. É uma honra tê-lo aqui, um grande conhecido, um fazedor de grandes coisas, grandes obras, grandes construções em telecomunicações. O Johnny Vass, que é o diretor de inteligência artificial da TIM, e também o Wallace Moreira Lima, que é o secretário de Desenvolvimento e Inovação do MDIC. Bom, para a gente começar um pouquinho a respeito desse nosso painel de inteligência artificial encontrando com a conectividade, onde a gente está vendo aqui Tudo bem? Conseguiu chegar lá? Cheguei. Tudo bem? Seja bem-vindo, então, melhor ainda, fisicamente aqui. A gente estava esperando você entrar digital. Não é seu clone, não, né, Wallace? Bom, então, para a gente iniciar um pouquinho onde a inteligência artificial encontra a conectividade, o desenvolvimento da economia baseada em inteligência artificial abre ao Brasil um caminho de transformação da economia bastante relevante, né? Como as empresas trabalham para tornar esse processo mais inovador e inclusive é o que a gente vai discutir aqui. Nós temos oportunidades gigantescas, temos números aqui surpreendentemente grandes a respeito do impacto da economia com a inteligência artificial, que deve crescer em torno de 28% ao ano e saltar dos atuais 184 bilhões de dólares para 827 bilhões em 2024 a 2030. Né? Então, esse valor é bastante superlativo. E o mercado brasileiro, segundo essa estimativa, ele passaria de 3,6 bilhões de dólares atualmente para 16,3 bilhões de dólares, representando cerca de 2% do que é consumido, do que é utilizado em inteligência artificial. Então, nós temos números bastante importantes. Nós temos aqui iniciativas interessantes que foram divulgadas durante o Mobile World Congress em Barcelona esse ano, como, por exemplo, a iniciativa do Open Gateway, que é a abertura das APIs e trazer a conectividade, buscar, obviamente, a monetização dessas redes, que foram investidos bilhões de reais, bem como as iniciativas de definição exclusivamente de um consórcio que trará soluções e uma inteligência artificial generativa exclusivamente na construção para o mercado de telecomunicações. Então, nós temos aqui vetores importantes, nós temos, obviamente, também desafios relevantes na economia, nós temos aqui um gap, uma lacuna importante de mais de 500 mil vagas na área de tecnologia. Isso tudo, obviamente, é um desafio importante que a gente quer discutir com vocês aqui.
Então, para começar, eu acho que a gente gostaria de perguntar aqui ao secretário. O governo estabeleceu esse ano o Plano Brasileiro de Inteligência Artificial. De que maneira esse plano se insere na agenda do Ministério do Desenvolvimento, processo de transformação da economia brasileira e do projeto de neoindustrialização, né, que é um termo que a gente tem usado bastante. Então, como que a gente gostaria de escutar do secretário, então, por favor? Primeiro, queria saudar o Márcio, o John, né? Agradecer pelo convite, parabenizar pelo evento, é uma honra muito grande estar aqui. Sobre o PBIA, o Programa Brasileiro de Inteligência Artificial, que foi lançado pelo MCTI, né? E aí o secretário Henrique está aqui, eu sei que ele está aqui no evento, não sei se ele está aqui na sala ainda, eu queria... está ali. Então, o Henrique e a equipe, parabenizá-los pelo PBIA, né? Um projeto ambicioso, muito bem construído e articulado com a Nova Indústria Brasil. E em que sentido ele é articulado com a Nova Indústria Brasil? A Nova Indústria Brasil ela tem 6 missões, né? A missão 1, que é o complexo, ali as cadeias agroindustriais, né? A missão 2, que é o complexo econômico industrial da saúde. A missão 3, que é infraestrutura, saneamento, moradia e mobilidade. A missão 4, transformação digital. E a missão 5, transição ecológica. E a missão 6, tecnologias de interesse para a soberania nacional. Basicamente, a base industrial de defesa. Então, na missão 4, especificamente falando dela, que foi lançada recentemente, né, nós relançamos, na verdade, a NIB está passando por um processo de aprimoramento, né, principalmente na construção de metas e de desenho de cadeias produtivas. Por exemplo, na missão 3, para além da gente ter uma meta de digitalizar as empresas em até 25% em 2026 e 33% em 33, partindo de uma linha de base de 18,90%, quando as empresas adotam pelo menos 3 tecnologias de 5, como internet, IA, né, internet das coisas, computação em nuvem, robótica e software. Quando elas incorporam pelo menos 3 tecnologias dessa natureza, a gente considera essas empresas digitalmente transformadas. Então, o objetivo, e o PBIA é um instrumento fundamental para que a gente alcance essa meta em 26 e em 33. E, para isso, não só o PBIA ele exerce esse papel estratégico, é um instrumento de uma política para promover a transformação digital, como também a gente tem outras linhas de crédito, né? Na Nova Indústria Brasil, a gente tem o Plano Mais Produção, que é um conjunto de linhas de crédito de 405 bilhões de reais, disponível de 23 até 26, distribuída entre os bancos BNDES, FINEP, BASA, BNB e Caixa Econômica, para uma indústria, por exemplo, mais inovadora e digital. Então, a gente tem linhas de crédito, né? O governo do presidente Lula e do vice-presidente ministro Geraldo Alckmin aprovaram, né, uma linha de crédito específica para a inovação, que é a TR. Você pega ali a TR, 1,5% mais o spread, dá mais ou menos 4%. Você pega a inflação hoje de 4,4%, dá uma taxa de juros negativa. Para financiar a digitalização, a transformação, e a inteligência artificial é uma tecnologia transversal. É o uso da tecnologia para você elevar a produtividade, para você gerar competitividade, para promover transformação ecológica. Então, a PBIA e a inteligência artificial ela é uma tecnologia transversal, e por isso que uma linha de crédito específica para essa inovação ela é fundamental e importante na Nova Indústria Brasil. Excelente. Luiz Alexandre, a Algar sempre foi uma empresa reconhecidamente inovadora, envolvida com muita inovação, com muita tecnologia. Sempre a gente conversou e participei de muita conversa, muitos projetos lá. Eu queria saber como que a Algar, tanto na sua área B2B quanto D2C, ou através da Brain, né, que é o braço de Open Innovation de vocês, como que vocês têm abordado as diferentes possibilidades e oportunidades de inteligência artificial? Bom, Márcio, primeiramente é um prazer estar aqui com você, com o Wallace, repartindo aqui esse palco. Dar os parabéns aí pela Telebrasil, né, o 50º painel. Eu devo ter participado aí de uns 30 e é sempre bastante desafiador.
Eu vejo, a primeira coisa que eu queria falar é o seguinte, eu não sou diretor de tecnologia, nem digital, nem nada, eu sou presidente de empresa e consigo sentar aqui para falar de inteligência artificial. Então, eu digo o seguinte, inteligência artificial ela é a desmitificação do TI, porque esse painel aqui anteriormente ele seria formado só por pessoas extremamente técnicas, engenheiros e engenheiras, e a primeira coisa que a gente tem que entender é que todos nós somos iletrados em termos de inteligência artificial. E inteligência artificial melhorará o dia a dia de todos nós, fará parte do dia a dia das nossas vidas. Então, não é só a área de TI, a área de evolução, a área de processo, a área de tecnologia que usará a inteligência artificial. Hoje ela é extremamente acessível, a gente tem acessibilidade aí de $30 por mês, traduzido em reais. Eu estou vendo aqui que o Ministério está trazendo fontes de incentivo muito boa para esse uso. E o que é que ela vai fazer? Ela vai fazer tudo melhor, mais rápido e com maior acuracidade. Hoje, lá na Algar Telecom, através do BRAIN, que é o nosso centro de inovação e de novas iniciativas, um ICT, Open Innovation, a gente já está começando com o diagnóstico analítico, tá? Procurando o quê? Extrair informações preciosas dos nossos clientes para que a gente possa oferecer mais soluções ou talvez resolver problemas antecipadamente. Não só dos clientes, mas eficiência operacional, performance de rede. A gente começa a utilizar o AI para que a gente possa fazer análises preditivas. Isso é muito fácil fazer análise preditiva de rede, porque é extremamente técnico. Você tem mais tráfego, menos tráfego, caiu uma rota. Usando AI, você pode aumentar a eficiência das suas redes, mas o nosso foco na Algar Telecom a gente quer melhorar a experiência dos nossos clientes. Então, usar o AI para saber o comportamento dos nossos clientes, para que a gente possa antecipar, oferecendo produtos e serviços para que vão ao encontro das necessidades do nosso cliente, porque a gente conhece o perfil de uso dele. E, às vezes, ele não sabe o que ele precisa fazer para que ele possa melhorar o seu desempenho ou a sua utilidade. E, utilizando o AI, sabendo o comportamento daquele cliente, seja pessoa física ou pessoa jurídica, a gente poder oferecer antecipadamente soluções. E, dando alguns exemplos, a gente tem criado alguns personas. Nós temos o Billy, por exemplo. O Billy é o nosso... ele está trabalhando para melhorar a acuracidade das nossas contas. Todos vocês sabem que uma das dores dos clientes, principalmente B2C, erro, falha em conta ou contas complexas, não pelo nosso sistema, mas o sistema de faturamento, uma série de imposições regulatórias, a conta é um pouco complexa. Então, o Billy ele está melhorando a performance das nossas contas. E uma outra assistente virtual que a gente tem é a Cora. A Cora ela está automatizando o atendimento com os nossos clientes. Não só o automatizar, ela tendo voz artificial, mas ela auxilia os nossos atendentes naquele relacionamento com o cliente para uma solução de problemas. Por exemplo, automaticamente ela já pode identificar se tem uma queda de luz momentânea, uma falha de backbone, de backhaul. Então, são todas ferramentas que vão trazer muita agilidade, eficiência, acuracidade, e o foco da Algar Telecom é utilizá-la para que a gente possa estar sempre melhorando a experiência dos nossos clientes quando usam o nosso serviço. Excelente. A gente está vendo que o que vocês estão aplicando lá é o que tem de estado da arte de inovação. Esse tipo de coexistência, né, do atendente, aprimorando o atendimento, com insights em tempo real, inteligência artificial ali ajudando, treinando, fazendo o coach para poder dar uma hiperpersonalização ao atendimento, ao serviço, são práticas globais muito importantes. Na fala anterior, aqui, a entrevista que o Samuel fez com o Alberto Griselli, o CEO da TIM, foi falado bastante a respeito de eficiência operacional, né? E, de fato, a TIM, pelo que ele comentou, tem usado bastante. Eu queria saber do Jones, que está aqui com a gente remoto. Tudo bem, Jones? Eu queria que você falasse um pouquinho
de como que essa inteligência artificial também está ajudando a TIM nessa jornada de transformação de telco para techco, ou seja, uma empresa centrada em tecnologias, em uma plataforma digital e ecossistema. Como que a inteligência artificial está ajudando vocês, está aprimorando, aumentando a velocidade ou as experiências dos seus clientes? Conta um pouquinho, por favor, Jones. Primeiramente, obrigado por viabilizar minha participação aqui remoto. Infelizmente, por uma questão médica, eu não consegui estar aí presencial com vocês. Prazer estar aqui dividindo esse painel com os colegas e falando de um tema que está tão presente no nosso dia a dia e vai ficar cada vez mais, a gente sabe disso. Bom, falando da nossa estratégia de adoção de AI aqui na TIM, o Alberto mesmo já fala isso muitas vezes. A gente adotou uma estratégia muito pragmática, tá? A gente, de fato, quer usar a AI onde realmente vai precisar. E quando a gente fala precisar, é baseado em 2 drives básicos. Um drive é melhorar a experiência do cliente. É o cliente conseguir, de fato, sentir que ele teve uma melhora, seja no recebimento de um serviço, seja numa jornada de compra, seja numa jornada de uso. Então, é impactar o cliente em primeiro lugar. E segundo, obviamente, geração de eficiência operacional. O que a gente vê é que as novas tecnologias de AI, eu estou falando só das novas mesmo, tá? Porque a AI já está presente no nosso dia a dia há muito tempo, na verdade. Mas a gente vê que ela habilita muitas coisas de forma mais fácil e que consegue gerar um valor muito mais rápido para o cliente. Isso tanto para o cliente, tanto também quanto para dentro de casa. Então, vou citar alguns exemplos aqui. A gente hoje já usa, dentro do nosso call center, a Thaís. A Thaís, ela é um copiloto do atendente, um advisor do atendente. Isso já está sendo usado hoje por mais de 6 mil atendentes, que é basicamente um copiloto em tempo real. Então, o cliente, quando ele está com algum problema, ele vai ligar no call center. Obviamente, a gente já tem todos os canais de autoatendimento que a gente tenta resolver o problema do cliente antes, mas a gente sabe que um percentual ele vai para o call center. E a gente tem um atendente interagindo com ele, com um copiloto em tempo real, para ajudar a chegar no problema, na resolução do problema do cliente de forma mais rápida. Então, a gente acredita que isso, além de melhorar a experiência do cliente, isso vai reduzir também, obviamente, o tempo de atendimento, ele está gerando uma eficiência operacional para as operações de call center. A gente também já tem modelos de manutenção preditiva de network, e hoje a gente consegue prever com até 7 dias de antecedência que algum equipamento vai falhar. Então, nesse caso, é um pouco mais difícil da gente medir a qualidade a percepção de qualidade do cliente, porque ele deixou de ter uma falha, mas naturalmente ele vai ser beneficiado por isso. Então, a gente consegue resolver um problema operacional, onde os parceiros de campo, eles muitas vezes tinham que atender a algumas incidências urgentes em poucos minutos, colocar um técnico no carro, ir até um site e resolver um problema. Agora ele vai ter dias para resolver. Então, a gente consegue melhorar, inclusive, o planejamento, a rota, toda a logística desse parceiro de campo. E, por consequência, o cliente deixa de ter uma indisponibilidade. Então, a gente trabalha muito nessa linha de ter casos de usos que realmente eles vão se beneficiar das novas tecnologias, obviamente usando também o que a gente já tinha disponível. E a gente está falando de, basicamente, matéria-prima, dados, bons dados e algoritmos de machine learning. E agora também com o uso da Generative AI para casos que são relacionados principalmente, como o exemplo que eu dei agora, ao copiloto do atendente, né, que é uma solução baseada em Generative AI. Então, a gente tem hoje mais de 100 casos de uso que a gente mapeou. São casos de uso que 10 deles já estão rodando agora em 2024, e a gente tem aí uma previsão de até 2026 colocar todos esses casos de uso para rodar. E todos eles começam com essa pergunta, né? É um caso de uso que ele vai resolver uma questão real de melhoria de experiência do cliente ou de eficiência operacional? Se sim, a gente consegue trabalhar na maturidade, na evolução desses casos de uso. É ali onde a gente vai investir, obviamente, recurso, tempo, e vai colocar toda a nossa energia para resolver o problema do cliente. Então, é basicamente isso. Resolver o problema do cliente. O cliente ele tem que ter uma percepção melhor, ele tem que ter uma resolução melhor. A gente acredita que a GenAI ela permite que a gente repense, inclusive, muitas jornadas de relação com o cliente, coisas que a gente faz hoje por alguns canais que a gente entende que poderia mudar drasticamente com a adoção de Generative AI. E aí também, obviamente, todos os casos que a gente sabe que vão gerar eficiência operacional. E não só Generative AI, também como
como AI mais tradicional. Excelente, Jônio. Secretário, olha, nós temos um momento bastante interessante na economia global, disputas geopolíticas bastante... Recentemente, os Estados Unidos teve o CHIPS Act, liberando bilhões de dólares para repatriar a fabricação de semicondutores em território americano. Nós temos aí também operadoras na Ásia com expressividade e desenvolvimento nesse caminho a passos largos para TechCos, ou seja, desenvolvendo tecnologias que jamais eram imaginadas por um operador de telecomunicações, inclusive investimentos expressivos com os principais players, como NVIDIA, como Anthropic, como os principais players globais de tecnologia. E esses governos, obviamente, estão criando e desenvolvendo, moldando políticas públicas importantes. Há um debate sobre o papel do Brasil na fronteira de desenvolvimento dessas novas tecnologias, né, como protagonista. Como que o Brasil pode abraçar essas novas tecnologias, essas novas oportunidades dessa maneira mais efetiva, mais superlativa, na sua visão? E o que está sendo feito nesse governo com projetos de governo efetivos para realmente essa transformação nessa indústria? Veja, basicamente, toda essa discussão gira em torno da chamada indústria 4.0, né? A indústria 4.0, ou qualquer transformação tecnológica, ela tem disrupções. E essas disrupções, elas geram e abrem janelas de oportunidades. Se você pegar as 3 grandes revoluções industriais, houve um aumento do gap entre as economias desenvolvidas e as economias em desenvolvimento, com algumas economias conseguindo ultrapassar essa problemática e se desenvolver, que é o que a gente chama na literatura de ultrapassar a armadilha da renda média. Os países que conseguiram fazer isso, que tiveram êxito nesse processo, otimizando essa janela de oportunidade, como essa agora, Márcio, que você está mencionando, não só de transformação tecnológica, mas também de um cenário geopolítico muito favorável, é identificar quais as cadeias produtivas existentes no Brasil para trabalhar com essas cadeias produtivas em parcerias com o setor privado, setor público e o setor privado. É elaborar políticas públicas do ponto de vista de regulação e de incentivos para estimular o investimento privado na infraestrutura e no investimento na inovação interna. Então, o Brasil tem hoje, nessa cadeia produtiva da indústria 4.0, da inteligência artificial, data center, computação em nuvem, empresas que são capazes e que já desenvolvem tecnologias específicas de máquinas e equipamentos, pensando na cadeia montante, né, que elas podem ser adensadas, que podem ser desenvolvidas. Então, o governo brasileiro tem trabalhado no diálogo com o setor privado para intensificar esses investimentos. Isso é fundamental. No lançamento da Missão 4, houve um anúncio de investimento do setor privado, né, considerando ali os representantes da ABIN, a Microsoft, a Amazon, por exemplo, da P&D Brasil, que estavam lá presentes, um investimento de aproximadamente 100 bilhões para os próximos anos, né? Então, a gente acredita que, por exemplo, lá num dia foi sancionado o PL 13, né, que é a prorrogação da lei de informática por mais um período, e a prorrogação do PADIS e a criação do programa Brasil Semicom. Então, esses programas de incentivos, aliado a medidas de regulação, pode gerar um ambiente de expectativas positivas para destravar o investimento privado para desenvolver tanto a infraestrutura como a cadeia, a montante e a aplicação e uso. É importante que a gente pense nessa janela de oportunidade não apenas no uso, no consumo, mas no desenvolvimento da cadeia produtiva, porque, como você mesmo mencionou, Márcio, esses países, os Estados Unidos, a China, a Europa, a Coreia, o Japão, eles estão preocupados com resiliência em cadeia produtiva. E isso é fundamental. Então, para além da questão de programas, a gente tem trabalhado muito com políticas de regulação, de defesa comercial, de linhas de crédito para estimular o investimento privado no Brasil. Vamos continuar sonhando ter aquelas fábricas de semicondutores aqui no Brasil, hein, Wallace? Nessa gestão ainda. Vamos ver esse anúncio. Luiz Alexandre, você, lá no seu conselho de administração, deve ter umas conversas bem interessantes e a gente gostaria que você desvendasse algumas. O que você fala lá, ou o que é discutido como as principais tendências que vocês enxergam no casamento entre IA e as redes de telecomunicações, e o que vocês estão colocando como aposta ou acreditam, por exemplo, em algum setor específico da economia, em alguma frente,
e até alianças ou ecossistemas que vocês estão desenvolvendo, que vocês poderiam comentar, que são apostas que a Algar está fazendo como iniciativa de inovação em IA. Márcio, a gente tem estudado muito as verticais de mercado e a persona dos nossos clientes, tá? Então, nós queremos cada vez mais aprofundar a hiperpersonalização das soluções para os nossos clientes, até mesmo porque nós estamos trabalhando e acreditamos muito que a indústria de telecom ela vai evoluir da conectividade para uma indústria que fornecerá soluções para os seus clientes. Então, nós estamos investindo bastante tempo entendendo as oportunidades de prover cada vez mais uma solução completa para os nossos clientes. Só dar um exemplo para vocês, todos aqui conhecem que a agricultura ela adota a tecnologia de uma forma muito rápida. É um dos setores, por incrível que pareça, mais digitalizados que nós temos. E hoje nós temos a oportunidade de utilizar aí redes privativas para levar a conectividade para qualquer área remota da federação. A regulamentação permitiu isso. Mas, juntamente com isso, a gente começa a analisar a necessidade dos nossos clientes. Hoje, a maioria dos implementos agrícolas já sai com IoT, com conectividade, mas existe hoje uma dificuldade em integração das soluções. Então, por exemplo, vou dar um exemplo simples para vocês. Um sistema de irrigação, se a temperatura estiver altíssima, você não pode irrigar porque você cozinha a semente ou as folhas. Então, você tem que ter o seu sistema de irrigação conectado via algum tipo de IoT, com redes sem fio, e um sistema de inteligência sabendo se a previsão do tempo, a temperatura vai estar alta ou vai estar baixa. Da mesma forma, a gente não pode fazer pulverização e, após a pulverização, ter chuva, porque se chover, você perde 100% daquilo que você pulverizou. As máquinas agrícolas, com certeza, serão autônomas, num ambiente de tempo muito rápido, e esse aqui é um exemplo simples que eu estou mencionando, que a gente vai ligar máquinas autônomas com sistemas de meteorologia extremamente eficientes para que a gente possa coordenar o dinamismo de uma indústria agrícola, que nada mais é do que uma indústria a céu aberto. E o que nós vamos buscar atuar entendendo esse ecossistema e procurar de uma forma bastante ativa e eficiente fazer uma integração de diversas soluções para que a gente possa oferecer um pacote muito simples para os nossos clientes no setor agrícola. E isso por mais verticais. A gente quer fazer isso para o sistema hospitalar, que nós chamamos de healthcare. A gente quer atuar em cidades inteligentes, para que a gente possa, por exemplo, um dos campos que tem uma oportunidade de aumento de performance altíssimo é segurança pública, e é este o enfoque que a gente está tendo agora de analisar personas verticais de clientes para que, usando a conectividade e a inteligência artificial generativa, a gente levar soluções de maior valor agregado. Excelente visão. Esses dias aí a gente teve um lançamento de uma empresa israelense que tem um sistema de drones, uma plataforma que, em tempo real, ela tem um olho digital com inteligência artificial, analisa padrões de plantio de maçã, grau de açúcar, padrões standards de exportação, e já faz toda a análise em tempo real e já tudo conectado com redes privativas, exatamente como você descreveu aí, Luiz. Só complementando, isso é uma jornada e a gente quer começar, obviamente, pelo mais simples, indo para soluções mais complexas. Perfeito. Jones, a gente sabe que vocês da TIM têm focado bastante também no setor do agro, com resultados importantes, coberturas, né, e utilizando não só as redes 5G, mas também redes privativas e 4G também, para a grande parte dessa cobertura. Eu queria saber como que você vê a oferta de serviços, ferramentas baseadas em inteligência artificial, o portfólio, a evolução desse serviço na TIM, qual que é o papel dessas empresas, das techcos, na economia brasileira no futuro? Legal, um bom ponto.
Sim, a gente vem trabalhando forte nos últimos anos, mais numa ideia de pavimentar, né, as áreas que não são cobertas, principalmente regiões que são relacionadas ao agronegócio. A gente sabe que a cobertura sempre foi um desafio, ainda mais num país como o nosso. Então a gente vem trabalhando muito forte nisso, temos muito orgulho do que a gente já conseguiu entregar até agora. Sobre empacotar produtos em soluções que vão beneficiar essas empresas, a gente tem feito muito trabalho para resolver os problemas internos primeiro e aí entender o que de fato aqui desses problemas que nós resolvemos internamente, que eles podem ser empacotados em soluções para os clientes. Então, a gente acredita que de fato faz bastante sentido a gente trabalhar resolvendo os problemas próprios para entender, e obviamente muitos problemas vão ser comuns, para depois empacotar isso e levar isso como uma oferta para o mercado. Então, a gente está basicamente nos usando aqui como laboratório, como uma área de curadoria que vai testar bem essas soluções antes de levar para as pontas. A gente pode citar algumas coisas, obviamente, que a gente vem fazendo com inteligência artificial. Dá um caso até aqui de 2021, quando a gente rodou uma das primeiras redes de 5G privativa, foi com o Grupo Stellantis, e lá a gente rodou um modelo de inteligência artificial com Video Analytics, basicamente para melhorar uma linha de produção, otimizar uma linha de produção. Então, é um caso que ele deu bastante sucesso, ele funcionou super bem e depois disso ele escalou. E foram soluções que foram feitas mais na ponta. Então, não foi uma solução centralizada aqui, utilizando uma rede comum. Foi uma rede privada, com um modelo treinado especificamente com as imagens que seriam processadas naquela planta, e a gente conseguiu um resultado muito interessante de otimização lá. Então, a gente acredita muito nisso. A gente trabalha muito por causa de uso, né? Então, a gente olha a necessidade do cliente, a gente tenta entender o que a gente já aprendeu dentro de casa para ver se faz sentido replicar essa solução para fora e, eventualmente, a gente vai empacotando isso e testando em clientes, né, fora do nosso ambiente TIM aqui. Então, a gente acredita muito nessa linha de resolver o problema dentro de casa, entender quando o processo ou algum produto está maduro e ver o market fit dele com o mercado, né? Ou seja, entender se ele está pronto para ser ofertado e se faz sentido, de fato, ter uma oferta específica e o que ele endereça. Então, a gente segue muito essa linha para tudo que a gente faz. Resolve dentro de casa, tenta empacotar para daí virar uma oferta para o mercado. E, obviamente, a gente sabe que tem muita coisa que está por vir que a gente ainda nem sabe o que é, né? A gente, principalmente agora, quando a gente fala de IA generativa, não se tem todas as respostas, principalmente de onde vai funcionar, onde não vai funcionar, e a gente está aprendendo bastante com isso. Então, a gente acredita que sim, vão ter boas aplicações aí que vão ser beneficiados com o uso de IA generativa, e a gente está atento, e a gente está testando muito para dentro de casa antes de levar isso para fora. Excelente, Johnny. Bom, infelizmente acabou o nosso tempo, a gente vai ter que terminar por aqui. Johnny, super obrigado, espero que você se recupere aí do seu tema médico. Wallace, parabéns aí pelo seu trabalho frente à secretaria, estamos bastante otimistas. Luiz Alexandre, parabéns mais uma vez, obrigado de novo pela participação. E vamos continuar com o Tele Brasil. Muito obrigado.